Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos continuar aqui a comentar o livro, não somente pelas escrituras do Robert Sanders. Vamos então ao capítulo 5 aqui, ponto e contraponto, objeções protestantes e respostas católicas, começando na página 215. Esse daqui é um dos maiores capítulos do livro, tem aproximadamente 100 páginas, 99, termina na 314. E, de certo modo, o coração do livro aqui é um apanhado geral e bastante prático. Talvez seja o capítulo que mais interesse a alguns, porque são objeções bem práticas. Ele cita autores aqui, como Geisler, Mackenzie, James White, John Armstrong, alguns autores protestantes famosos aí dos Estados Unidos, né? Então são objeções mais práticas aqui, são aproximadamente, deixa eu ver aqui, mais ou menos 100 objeções. Vou aqui na última página aqui, não, tem 75 objeções com suas devidas respostas, né? Então, mais uma súmula aí para facilitar o trabalho apologético. E antes de continuar, né, editor Assunto aí, peço para que vocês adquiram um livro aí, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, link na descrição. Tem também o Nossa Senhora de La Salette, Outros Fatos Extraordinários, link na descrição. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo, reze por mim, faça suas sugestões, suas críticas e vamos adiante então. Vou separar aqui algumas objeções e respostas para ler com vocês. Talvez eu faça em 2 vídeos esse conteúdo. Vamos começar aqui da primeira. Ele vai abordar vários pontos no geral, entre escritura, mais propriamente falando, entre tradição, entre o cânon, tem um pouco de santos padres, padres apostólicos. Então é um apanhado geral aqui e também uma parte de transição aqui do livro, né? Depois, alguns capítulos depois, já vai ter a parte dos Santos Padres, que é um grande capítulo aqui do livro também. Então, a objeção número 1, sola escritura significa simplesmente que toda a verdade necessária para a nossa salvação e vida espiritual é ensinada explicitamente ou implicitamente nas escrituras. Então, o esquema geral aqui, né, como eu já disse para vocês, como já sugeri para vocês, é de citações. Ele vai citar os autores protestantes, esse daqui no caso de John MacArthur. Aí tem um livro dele em inglês sobre o sola escritura. Então apresenta uma definição que toda a verdade necessária para a nossa salvação e vida espiritual é ensinada explicitamente ou implicitamente nas escrituras. Então vai comentar aqui, esse capítulo é escrito pelo Robert Sanders, lembrando, vários autores escreveram o livro. O Sanders é o organizador e ele também escreveu alguns capítulos aqui. Resposta: primeiro, qualquer definição proposta de sola escritura é por sua própria natureza sem sentido, exceto talvez como um ponto de partida para debater sua existência ou não existência. A definição é puramente uma criação do seu adepto que, na intenção de promovê-la, formula a definição para harmonizá-la com sua própria opinião particular do sola escritura. Como nenhuma declaração nas escrituras define o sola escritura, qualquer definição proposta é, na realidade, uma petição de princípio, sujeita aos vieses e tendências do seu proponente. Ele não deve apenas extrair o princípio de sola escritura de uma escritura que não ensina explicitamente a doutrina, mas também realizar a tarefa mais difícil, formular uma definição exata de sola escritura partindo dessa mesma falta
de informação. Então tem vários aspectos a serem comentados aqui, que há muita divergência na definição de sola escritura entre os protestantes, né? Inclusive vamos ver mais isso aqui no curso, né? Mesmo na Reforma havia uma perspectiva mais objetiva, por assim dizer, dos calvinistas, uma mais espiritualista, e por fim uma média de Lutero, e que valorizava bastante o texto da Escritura, mas ainda assim um grande componente subjetivo aí do testemunho da consciência, né? Então há muitas variantes e é difícil chegar a um consenso entre os protestantes, né? Mas ele também fala que há uma dificuldade aqui, né? Que a Bíblia não gera uma definição exata do que é o sola escritura, que isso teria que ser interpretado. Então aí já gera um problema aí. Deveria haver alguma interpretação autoritativa, né? Também implicitamente levanta a questão do texto interpretar a si mesmo, né? Se pode haver a escritura sem uma tradição infalível que a interprete, né? Isso está subscrito. Esse problema se torna ainda mais evidente quando testemunhamos quão diferentes são as definições de sola escritura oferecidas por diversos teólogos protestantes. Às vezes a noção proposta é tão genérica que pode ser aplicada a quase todas as matérias espirituais, assim não distingue adequadamente as escrituras de outras autoridades. Esse é o caso da definição citada. A sentença toda a verdade necessária para a nossa salvação e vida espiritual poderia descrever a Igreja, ou mesmo um bom livro espiritual sobre a essência do cristianismo. Mesmo um folheto evangélico de 4 páginas ou uma explicação verbal sobre o Evangelho podem fornecer informações adequadas para a salvação de alguém. Por outro lado, quanto mais genérica a definição de sola escritura, mais fácil é para o protestante mostrar que ela descreve a essência das escrituras. Então a objeção aqui quanto a essa definição em particular, que é muito genérica e poderia descrever qualquer outra forma de autoridade, né? O interessante seria servir como uma diferença específica aí, né? Objeção 2. Essa daqui eu não vou comentar não. Objeção 4. Os 39 artigos da Igreja Anglicana incluem esta declaração sobre o sola escritura. As escrituras sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo o que nelas não se vê, nem por elas se pode provar, não deve ser exigido de pessoa alguma que seja crido como artigo de fé ou julgado como requerido ou necessário para a salvação. Então uma definição um pouco mais restrita aí, né? Realmente delimitando que não se pode exigir mais nada além da escritura e como necessário para a salvação. Resposta: supomos a concordância do apologista com esta definição particular de sola escritura, embora oriunda de uma denominação distinta da dele, baseando-se em sua declaração anterior. Isso, sola escritura, significa apenas que tudo que é necessário, tudo que é obrigatório em nossas consciências e tudo que Deus requer de nós, nos é dado pelas escrituras. Um grande problema com tal definição é que, assim como a diferença entre física newtoniana e mecânica quântica, as escrituras podem ser consideradas um guia suficiente apenas até você alcançar uma área da vida na qual as escrituras não abordam. Por exemplo, os artigos anglicanos foram escritos no século XVI, muito antes que os homens pudessem entender e definir com precisão os processos biológicos ocorridos na concepção e gestação do bebê humano dentro do útero feminino. Eles apenas presumiram que o útero era sagrado e não deveria ser violado, mas nos tempos modernos os homens viram o processo de gestação sob o microscópio, atribuindo termos aos estágios primitivos de desenvolvimento.
desenvolvimento, como zigoto, blástula, embrião e feto. Não surpreendentemente, alguns desses mesmos homens alegaram que uma blástula não seria realmente humano, mas uma mera massa de tecido não desenvolvido. Então é o seguinte, explicar aqui em primeiro lugar, às vezes o autor foi citado numa objeção anterior. Aqui é um tal de John MacArthur, o mesmo, né? Continuou citando o mesmo autor, e coloca o Ibiden, né? O mesmo livro aí, né? Só que em outra página. E também é importante notar que as respostas se complementam aí, né? Às vezes ele não responde exaustivamente um ponto. Aliás, eu não estou lendo exaustivamente a resposta, diga-se de passagem, estou fazendo um apanhado aqui para que vocês possam ter uma noção do livro, né? Aí, se vocês quiserem saber mais, adquiram o livro aí, né? Estou dando um resumo para que vocês possam navegar. Um resumo e explicação, né? E o ponto aqui que ele decide atacar é a questão de como definir questões modernas, né? Porque uma grande preocupação que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, aproximadamente, e desde então muita coisa mudou no mundo, né? Claro, de certo modo, a Sagrada Escritura se refere a todas as coisas, né? Mas não de modo explícito. Então é muito importante que haja uma autoridade aí que decrete as coisas, como interpretar direito a essas novas descobertas, né? Claro que iluminadas à luz da antiga revelação aí, né? Não é uma nova revelação, mas é importante que haja uma instituição para delimitar essas questões aí, né? Porque são questões que geram muita controvérsia no seio do protestantismo, né? Inclusive muitas pessoas voltam à fé católica, à Igreja Católica, por questões de bioética aí, né? Do aborto, ideologia de gênero, né? Então eles voltam à Igreja aí, né? Porque a Igreja tem bem delimitado aí como se manifestar nessas questões aí, né? Próximo que eu separei aqui, objeção 8. Terceiro, a Bíblia é clara, perspícua. A perspicuidade das Escrituras não significa que tudo na Bíblia está perfeitamente claro, mas os seus ensinos essenciais, sim. Esse daqui já é um trecho de Geisler e Mackenzie, já é um autor mais famoso, ele tem até alguns livros traduzidos aí para o português. Não estou achando aqui, batendo o olho aqui qual livro exatamente dele. Mas esse autor aí, né? Vamos à resposta, então. Vai falar da perspicuidade, que é a clareza, né? Um sinônimo, por assim dizer, né? De perspicuidade. De forma similar à objeção 6, em que se tentou definir o nível de autoridade e alcance das Escrituras, os apologistas agora desejam delimitar os parâmetros de complexidade e não complexidade das Escrituras. Novamente, no entanto, eles evocam definições arbitrárias, pois a Escritura não se descreve a si mesma como perspícua ou não perspícua, muito menos se diz transparente em seus ensinos essenciais, sejam eles quais forem. Além disso, a perspicuidade é um termo relativo que depende da natureza intrínseca do objeto em questão. Por exemplo, podemos dizer que a fórmula E igual a massa versus... Eu esqueci de conferir isso daqui, eu vi lá na época do ensino médio, né? A famosa fórmula do Einstein, né? Acho que a energia igual massa vezes velocidade da luz elevado ao quadrado. O E igual m vezes c ao quadrado. Eu devia ter confirmado isso daí, né? Mas enfim, eu não sou da física aí, né? Posso estar cometendo um erro crasso aí, né? Mas é aquela famosa fórmula de Einstein. É claro, ou seja, para encontrar a quantidade de energia basta multiplicar a massa de um objeto pelo quadrado da velocidade da luz. Nossa, ainda bem que estava descrito aqui, né?
Mas a teoria da relatividade, se estudada em profundidade, é muito complexa. Da mesma forma, a resposta de Paulo ao carcereiro filipense em Atos 16 como ser salvo é: acredite no Senhor Jesus. Uma resposta que certamente é clara por um ângulo, mas por abarcar todo o conhecimento sobre Deus e seu relacionamento com o homem, por exemplo, a Trindade, a encarnação, o nascimento da Virgem, o pecado original, a predestinação, o livre-arbítrio, a natureza da justificação, a perseverança e uma série de outros tópicos em outro nível, é realmente muito complexo. Então é o seguinte, né? Lá no início ele ataca que a perspicuidade não está descrita na Bíblia, né? De maneira muito clara. Eu acho que ele até comenta alguns versículos candidatos a essa ideia, mas também tem aquela famosa citação da carta de São Pedro, né, que as cartas de São Paulo são muito difíceis e que os ignorantes a distorcem para a própria condenação. Então, a Bíblia, na verdade, até diz que ela é complexa e obscura em alguns momentos, né? E o ponto aqui é que uma coisa, a clareza e complexidade de uma coisa é um tanto quanto relativa, né? Porque no exemplo concreto aqui, acredite no Senhor Jesus. De certo modo é algo claro, né? Sabemos quem é nosso Senhor Jesus Cristo aí, né? Pelos relatos do Evangelho, da tradição oral, pela sua ação nos santos, mas conhecer em detalhes assim o que ele pede, por exemplo, a Trindade, a encarnação, aí já é uma coisa muito mais difícil, né? Até falou da fórmula aqui de Einstein, né? Talvez muitos de vocês já tenham visto essa fórmula, até saibam que é de Einstein, ligada à relatividade, mas não saibam nem o que significa cada variável, né? Eu tive que fazer um esforço aqui para me lembrar, né, que significa o E igual a m vezes c ao quadrado, né? Então, uma coisa é você ter um conhecimento superficial, outra coisa é um conhecimento mais aprofundado, né? Vamos para a objeção número 13. Romanos 15, versículo 14, indica que Paulo pensa na suficiência do Evangelho. O ponto de Romanos 15, 14 é que os cristãos romanos já tinham uma situação de completo em conhecimento com base no Evangelho conhecido. Então ele tirou essa daqui de uma carta que ele recebeu, que perguntou a um senhor qual que é acho que era um doutor de teologia, né? Ele até citou isso em outro lugar do livro. Ele perguntou onde na Sagrada Escritura está o Sola Escritura. Aí esse senhor tinha falado: eu estou sem tempo agora, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Até comentamos num vídeo aqui, né, sobre esse versículo, e foi bem tratado aqui, inclusive confiram nos comentários a playlist. Mas depois esse professor respondeu com mais detalhes e falou que era Romanos 15, 14. Pegar a Bíblia aqui rapidinho, né? É mais ou menos esse versículo aí, na verdade, bem poucos protestantes usam. Até um versículo mais cut, por assim dizer, né? Ele exige, enfim, né, muita interpretação aqui, né? Mas fica claro que está extrapolando aí o limite do texto, né? Eu falo o seguinte: primeiro, tem um outro versículo aqui no início do capítulo que é relevante à discussão, né? Ora, tudo isso que foi escrito antes de nós foi escrito para a nossa instrução, para que em virtude da perseverança e consolação que as Escrituras nos dão, conservemos a esperança. Então está falando da utilidade da Escritura, né? Que conserva a esperança, mas não fala somente a Escritura, né? Então talvez seja esse o fundamento do raciocínio aí, né? Depois lá em 14, no versículo 14, meus irmãos, também estou pessoalmente convencido de que vocês estão cheios de bondade e repletos de todo conhecimento.
para se corrigirem uns aos outros. Todavia escrevi a vocês em parte com certa ousadia para lhes reavivar a memória, em vista da graça que me foi concedido por Deus. Então, saltando aí alguns versículos já em outro tema, fala que estão plenos do conhecimento. Então, o autor protestante fez essa inferência aí, né, que seria somente pela Bíblia, né, mas não fala que esse conhecimento é só da Bíblia, né, inclusive já saltou aí o texto, né. Vamos à resposta aqui então do St. James. Primeiro, embora possamos concordar que o Evangelho e as Escrituras se interrelacionem e possam, em certos casos, ser equivalentes, não é apropriado fazer tal permuta em discussões técnicas sobre a questão de só a Escritura. Evangelho é uma palavra mais geral que Escritura. O Evangelho foi pregado tanto mais oralmente do que por escrito. E aparentemente nuances que as Escrituras não registram em detalhes. E menciona 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Os pregadores ensinaram o Evangelho oralmente e seus ouvintes o memorizaram gradualmente. Aqui no versículo que lemos não cita Evangelho, até pensei... Até conferi algumas traduções aqui, né? Só agora que eu achei, tá lá no versículo 16 essa menção, que talvez fortaleça a interpretação do pastor protestante. Sou ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e a minha função sagrada é anunciar o Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Então, no contexto próximo aí do versículo 14, há alguma menção ao Evangelho aí, né? E talvez disso teria inferido só a Escritura, né? Mas é aquela... Até tá explicando aqui na resposta, né? Uma coisa é a Bíblia e outra o Evangelho, assim, né? Outra no sentido de que ela pode englobar também a tradição, né? A Bíblia fala, diz respeito também ao modo como está sendo veiculado. O Evangelho é o conteúdo, né, da revelação, né, independente se é por palavra ou por escrito, né, palavra oral. Então, basicamente, distingo isso daí, né? Aí o outro que eu separei, o 14, lemos... Eu vou dar uma adiantada, tem 22 minutos, se eu for ler muito detalhadamente não vai dar para passar tudo que eu quero, né? Vai ficar bem mais longo. A objeção 14 é o versículo 22, o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 18 e 19, da proibição de se colocar coisas à palavra de Deus, né? Então, a linha de argumentação aqui do Sanders é que na própria Bíblia fala de tradição, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, e que fala que não faz sentido, né? Já que a própria Bíblia está falando da tradição de Deus, né? Que esse acréscimo de tradição humana, né? Não da tradição divina, que é o que está sendo questionado aqui, né? Então, essa é a linha de argumentação. Mas não é que é só a Escritura que está proibindo a tradição, né? Já que a própria Bíblia faz referência a ela. Separei o 17 aqui. É escandalosamente presunçoso afirmar que os escritos de um ser humano falível são mais claros que o declarável na infalível palavra de Deus. Então, a questão da tradição não ser falível por ser de um homem, mas e também um pouco da clareza aí, né? Mas como posso dizer aqui, né? Que eu estou tentando reproduzir também a linha de argumentação do autor. Para ser sincero, não ficou muito clara aqui a resposta, né? Mas a resposta que devemos dar no geral é o seguinte, né?
quando o Papa, por exemplo, vai interpretar e declarar um dogma, né, reconhecer um dogma porque já está dado na revelação, é um carisma de Deus e ele é movido por Deus, né? Então não é somente por virtude humana ali, né? Claro, tem uma participação, mas ele é movido por Deus, né? E, e na tradição, de modo análogo, né? O conteúdo ali é dado por Deus e é movido e transmitido por virtude da providência divina, né? Objeção 19. Afirmar que Deus não escreveu toda a sua revelação é afirmar que os profetas desobedeceram sua missão de não subtrair uma palavra da revelação divina. Então está presumindo aí, né? Essa é a linha de resposta do Sanders, que os profetas receberam a ordem de escrever tudo o que receberam de revelação, né? Mas isso daí é um pressuposto não demonstrado, né? É uma petição de princípio aí dos protestantes aí, né? Eles escreveram o que Deus ordenou aí, né? E se Deus quis que não tivesse tudo na escritura, né? Então não há nenhum problema, né? Eles obedeceram a Deus. Vamos lá para o 26. Debates ferrenhos ocorreram na igreja primitiva por questões cruciais como a divindade de Cristo, suas duas naturezas, a trindade, a doutrina do pecado original. Os primeiros concílios da igreja resolveram essas questões apelando para as escrituras como a mais alta de todas as autoridades. Então é o seguinte, né, tá falando aí que nas controvérsias dos primeiros séculos os concílios resolveram com base nas escrituras, né? Na verdade, não é bem verdade isso daí. Foi aqui citando o Sandines, foi precisamente porque os arianos frequentemente recorriam às escrituras e porque muitos de seus argumentos eram, sob um primeiro olhar, muito persuasivos, que os concílios apelaram para a autoridade da tradição da igreja transmitida desde os primeiros séculos. Aí pulando um pouco, na verdade, arianos como Maximinus insistiram que qualquer coisa não explícita nas escrituras deveria ser rejeitada, citando inclusive 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para apoiar sua posição. Então, provavelmente o primeiro defensor da exegese desse versículo aí, né, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala que a escritura é útil, inspirada, para correção, foi usada aí por um ariano como suposta prova do sola escritura, né? Mas já analisamos isso daqui neste curso aí, né? Não condiz com a verdade isso daí, né? Não é a correta interpretação do versículo. Vejam as aulas anteriores. Adiantando um pouco um problema aí, né? Bom, ser útil e inspirado não quer dizer que somente, né? É sempre esse problema aí, né? Muito frequente na exegese protestante. Mas é interessante que este livro aqui acrescenta o problema do homem de Deus, né? Quem é o homem de Deus? Do versículo. Então, o homem de Deus já está dado aí no contexto, né? Então, fortalece muito a ideia de que ele é aperfeiçoado não somente pela escritura, mas por algo a mais. Objeção 33. A transmissão oral está muito mais sujeita a mudanças, desvio e corrupções do que comunicação escrita. Podemos comparar textos e vários manuscritos e famílias de manuscritos o tempo todo procurando voltar à própria fonte. Isso simplesmente não poderia ser feito muito tempo com a comunicação oral. Então, há vários problemas nisso daí, né? Um deles é que, na verdade, a tradição oral foi registrada, né? Inclusive, foi registrada nos concílios aí, em muitos casos, né? Os santos padres falaram delas, então não é uma coisa inverificável aí, né? Então é uma linha usada aqui, né, pelos Sandines, mas também argumenta que os manuscritos sem uma tradição de confiança teriam sido deturpados, enfim, né? Porque não temos
integralmente os originais, e temos códices muito posteriores aí para que pudéssemos comparar, né? Então, há duas linhas basicamente, né? A tradição oral não é tão inverificável assim, ainda mais considerando aí a providência divina, né? Mas também a própria escritura, de um ponto de vista histórico aí, né, também é suscetível de, enfim, né, muitos problemas filológicos aí, né, de qual é a edição correta, né, de como ela chegou até nós aí, né. Então há alguns problemas nisso daí, né. Inclusive há divergências de códices, né. Geralmente não em áreas críticas, né, mas às vezes sim, né. Inclusive citamos os arianos anteriormente, e em alguns casos havia uma palavra menos forte no códice era tratando a divindade de Cristo, né? Então havia alguma divergência quanto a isso daí, né? Então, enfim, né? Claro que então a transmissão da Bíblia depende bastante da tradição, né? Vamos para a objeção de número 41. No início do seu ministério público, Jesus enfrentou a tentação do diabo no deserto. Então Jesus respondeu somente usando a Bíblia, a Sagrada Escritura, os versículos bíblicos, e os protestantes deduzem só a escritura disso, né? Isso daí tem um problema, né? Porque se formos levar as últimas consequências desse argumento, poderíamos estar minando vou até ler o texto aqui, né? Se ele defende que Jesus não apelou para a sua própria divindade ou inspiração do Espírito Santo, mas apenas para as Escrituras, sua lógica exige que excluamos não apenas a tradição oral de Israel como fonte confiável na luta contra o diabo, mas também a divindade de Jesus, a inspiração do Espírito Santo? É uma pergunta aí, né? Então, levando as últimas consequências aí, Jesus estaria descartando a própria autoridade, né? Ele se colocaria sujeito à própria Escritura, né? Então, é um argumento bastante forçoso, né? E é interessante que ele acrescenta a razão, né? Um possível motivo de Jesus ter escondido essa informação do demônio, né? Na verdade, o demônio não tinha certeza de que o Messias era Deus, e Jesus, como bem sabemos, viveu uma vida muito discreta, né? Talvez só teve um milagre do seu nascimento, aí o parto virginal, e depois possivelmente sem mais nenhum milagre por um bom tempo aí, né? Então uma vida muito discreta assim. Claro que era uma vida santa, sem tentação. O diabo poderia conjecturar, mas o diabo tinha interesse em distinguir isso daí, né? Então ele foi lá e tentou Jesus, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo decide se valer apenas da Escritura e não se valeu da própria autoridade, né? Uma possível explicação aí, né? Queria, como posso dizer, né? Ser um pouco, ao menos por mais um pouco de tempo, ser mais discreto aí na sua, quanto à sua divindade, né? E o último de hoje, 45, agora já um pouco sobre o cânon. O caráter de autoautenticação do cânon demonstrável pela notável unanimidade alcançável pelo povo de Deus nessa questão. Então, para quem estudou muito aí do ponto de vista católico aí, né, a formação do cânon, havia muita divergência, há vários cânones bíblicos, e não há sequer critérios razoáveis para essa auto-autentificação aí, né? Auto-autentificação da Bíblia, né? Há dúvidas, né?
por exemplo, por que a carta a Filemon seria inspirada e outras não, né? Então, porque não tem o conteúdo tão claro como o de outras aí, né? Segunda João comparado com Apocalipse, Judas comparado com Atos. Lembrando que muitos colocaram Judas em dúvida, né? A carta de São Judas, né? Algumas cartas não falam muito de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então não teria muito esse caráter cristológico aí, né? Então não há um critério universal, né? E também a linha de argumentação usada aqui, além disso, né? Que é um critério que os protestantes não usam, na verdade, porque eles rejeitam presença real de Cristo na Eucaristia, confissão de pecados a um padre, entre outras coisas, regeneração batismal, né? Então isso tudo era unânime nos primeiros séculos, e os protestantes não aceitam esse tipo de linha, né? Da unanimidade, né? Então é isso, meus caros, muito obrigado, até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.